Deus, guarda o teu filho, que não seja ele falando, mas que seja o teu Espírito falando nos lábios dele, em nome de Jesus. Fique do teu jeito, Pai, faça da tua maneira nessa noite, em nome de Jesus. A igreja diz: ô glória, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus, igreja. Eita glória. A igreja hoje está feliz. Rapaz, é assim que Cristo quer. Uma igreja sem ruga, sem mácula. Uma igreja num só espírito, sem cara fechada, cara amarrada, mas alegre, adorando a Deus. Só não adorou aí quem não está no espírito, viu? Porque foi forte. Liminha tá afiado aí, viu? Trouxe a lana hoje aí. Só glória. Rapaz, a bispa, o diácono Júnior e o obreiro Júnior estavam aqui no compasso. No compasso. Eu lembrei dos africanos, os irmãos lá na África, lá, dançando. Eu acho que se fica aqui a noite toda, eles aguentavam o ritmo aí. Você aguentava? O ritmo hoje? Forte, muito, muito edificante. Que Deus nos conserve nesse espírito, nesse amor, que o Senhor nos conserve nessa união. Amém, igreja? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 26, versos 36. Mateus 26, versos 36. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, muito forte. 26, verso 36. Vinte e seis, 36. Acharam, irmão? Mateus 26, verso 36. Glória a Deus. Amados, preste atenção na palavra de Deus que vai ser rapidinho. Viu? Eu acho, né? Glória a Deus. Vamos lá. Jesus no Getsemane. Eu nunca preguei essa palavra não. No Getsemane. Vamos lá. Então, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai vós aqui, enquanto vou ali cantar, orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Quem sabe o nome dos filhos de Zebedeu? Quem sabe? Tiago e João. Começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus, viu, irmão? Começou a se entristecer e se angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. Indo um pouco diante, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou, achou seus discípulos acordados. Acordado, igreja? Como? Dormindo. E perguntou a Pedro: nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em... Na verdade, o espírito está, mas a carne é fraca. Indo pela segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, passa a ser a sua. Feche os olhos. Senhor nosso Deus, amado Pai, querido amigo Espírito Santo, eis-me aqui, como um canal, como um instrumento, para que o Senhor possa usar, dar entendimento aos ouvintes, Pai.
que não fique apenas no ouvir, mas que vá para o praticar. Senhor, eu não sei fazer a tua obra, mas o Senhor sabe fazer a tua obra em mim e através de mim. Então que seja feita, Pai, não a minha vontade, mas a tua, não a vontade do povo, mas a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Bem forte para o nosso Deus. Glória a Deus. Atenta os ouvidos. Atenta os ouvidos ao que o Senhor tem para falar com você. Amém? Numa bela noite, imagino eu que na noite de quinta para sexta-feira, rolou a noite de quinta e passou a madrugada, já era sexta-feira. Mas numa noite de quinta-feira, Jesus ele reuniu os seus discípulos, todos os discípulos dele ali. E ele disse para os discípulos: hoje todos me abandonarão. Hoje todos me deixarão. Assim como um pastor ferido, as ovelhas se ferem também. As ovelhas ficam dispersas. Assim hoje, essa noite, vocês todos me abandonarão. Me deixarão só. Aí Pedro disse: não, eu não te deixarei só, Senhor. Eu estarei contigo. Aí Jesus disse: ainda hoje, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Aí Pedro tornou a dizer: não, eu não vou negar o Senhor, não. Eu não vou te abandonar, Jesus. Não vou. Eu estou contigo. E embaixo no versículo, os outros discípulos disseram também. Assim como Pedro falou que não ia abandonar Jesus, os outros discípulos também falam que não ia abandonar Jesus. Mas só temos a fama de Pedro, que Pedro só que disse que não ia abandonar, porque Jesus falou que ele ia negar 3 vezes e foi confirmado. Mas os demais discípulos também disseram que não abandonariam o mestre. Mas Jesus disse: todos me abandonam. E assim sucedeu. E assim aconteceu. E nós abandonaremos o mestre? Depois de ter o conhecido, nós o abandonaremos? Será que quando ele voltar, nós ainda estaremos seguindo ele? Ou teremos abandonado o mestre? Hoje nós podemos dizer como discípulo: eu não te abandonarei. Estou firme, Senhor. Jamais te deixarei. É daqui para a vida eterna. Podemos dizer isso? Os discípulos diziam, mas os discípulos o abandonou. E será que você, que eu, temos abandonado o mestre? E Jesus, logo após falar essas palavras, ele estava descendo o Monte das Oliveiras com os discípulos. E você sabe que embaixo do Monte das Oliveiras, no pé, havia um jardim chamado de Getsêmani. Esse jardim fica ao pé do Monte das Oliveiras em Jerusalém. E o que significa essa palavra, o jardim? Getsêmani significa a prensa de azeite. Getsêmani, acho que é no aramaico, significa prensa de azeite, onde se colocava, obrigado, onde se colocava a azeitona na prensa, e ali imprensava ela, moía ela, separava a massa do caroço, até sair um líquido. Toda a impureza era separada, e o azeite puro era formado. Getsêmani, prensa de azeite. E Jesus estava agora em um lugar que o nome diz tudo, porque ele estava naquele lugar, porque ele estava sendo ali agora imprensado, porque ali agora ele estava no momento como se fosse o azeite passando no moinho, o azeite, a azeitona passando no moinho para virar o azeite. Ali ele estava em agonia. A Bíblia diz que ele estava com os discípulos, mas ele separou 3 discípulos para ir com ele fazer essa oração: Pedro, Tiago e João.
E no caminho, Jesus ia com Pedro, Tiago e João. Imagino eu, os discípulos, olhando para a face do mestre e vendo o semblante do mestre mudar, e vendo o semblante do mestre se entristecer. Imagino eu que eles olharam assim: o que está acontecendo com o nosso mestre? Ele ficando triste. Aí o mestre fala para eles: eu estou sentindo uma tristeza profunda, eu estou sentindo uma agonia mortal. Jesus estava muito triste, porque ali ele estava se preparando para ser moído, porque ali ele estava se preparando para passar por uma prensa, por uma grande prova. Ali ele estava se preparando para tirar de nós a impureza, para tirar de nós toda mancha, toda mácula, toda ruga. Ele precisava passar por um processo, mas ali ele já estava em agonia, sentindo a aflição daquilo que ele ia passar. Tanto é que quando ele orava, o suor dele caía gotas de sangue, porque ele estava em agonia. E a Bíblia, ele fala que é uma agonia de morte. Pessoas, quando estão prestes a morrer, na hora da sua morte, ela sente uma agonia. Ela sente uma agonia porque é o momento que a alma, o espírito vai separar do corpo físico, que aquela pessoa vai partir, vai morrer, e ela fica aflita para dar a última respiração, respirada, e o espírito sair, e aquela agonia se acabar. Só que Jesus estava passando tudo isso vivo, ali, agoniado. A hora está chegando, a hora está chegando, a hora está chegando. E ele sabia que ele não podia desistir, mas ele estava tão triste, tão agoniado, que ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Naquele momento ele queria que aquela agonia, que aquela tristeza, aquele peso, aquela fadiga que ele estava sentindo, ele queria que passasse. Ele não queria mais sentir aquela agonia, porque estava muito forte, muita dor, tanto que ele suou sangue, ele estava aflito. Ele queria que aquele momento passasse logo, mas ele disse: eu tenho que beber, Pai, que eu beba, mas seja feita a tua vontade. Você tem se entristecido? Tem se entristecido? Tem se angustiado com situações A, B ou C? A sua face tem mudado? Os seus próximos têm percebido que a tua face tem ficado diferente por causa da agonia que você está passando? Mas o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Jesus disse ao discípulo: vigiai ao menos 1 hora comigo, orai comigo pelo menos 1 hora. E quando ele volta dessa agonia, que olha para os seus discípulos, ele percebe que os discípulos estavam o quê? Dormindo. Jesus estava em agonia, mas os discípulos estavam o quê? Descansando, dormindo. E ele disse: não podes nem orar 1 hora comigo, nem vigiar 1 hora comigo. Você está vigiando 1 hora com Jesus? Ao menos 1 hora, 10 minutos? Você está vigiando ainda com Jesus pelo menos 1 hora? Pelo menos 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 3 minutos, 30 minutos? Você tem tirado 1 hora, qualquer tempo, para vigiar com Jesus? Para orar com Jesus? Ali era para o discípulo fazer isso, eles não aproveitaram. Mas ficou um exemplo para mim e para você, para nós ter 1 hora. Eu não estou falando 1 hora inteira de relógio, estou falando 1 hora no sinônimo, no sentido de tempo. Para nós termos um tempo para vigiarmos com Ele, para orarmos com Ele. Mas o que é vigiar, Wellington? Mas o que é orar, Wellington? A Bíblia diz: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? O que eu estou pregando aqui? A verdade. Você está conhecendo a verdade? Você está conhecendo Jesus? Você está sendo liberto? Tá? Agora falta mais um passo. Conhecer, mas falta mais um passo. Quem sabe qual é o próximo passo? Depois que você conhece a Jesus, qual é o próximo passo? Viver.
Viver o quê? Viver o quê? Mais alto, Bernadette. Viver a verdade, é isso aí. Viver a verdade. Você não precisa só apenas conhecer e parar aí. Não, agora que você conhece a verdade, agora você tem que viver a verdade. Isso é vigiar. Isso é orar. Isso é estar uma hora com Cristo, um tempo com Cristo. Conhece a verdade, agora vive a verdade. Pratica a verdade. Mas o que é orar? Orar é intimidade, como você já sabe, o apóstolo ensinou isso aqui várias vezes. Orar é intimidade, é falar com Deus, é pedir perdão a Deus, é orar pelo teu próximo, é orar pelos teus irmãos. Orar te aproxima de Deus. Orar te faz não só conhecer, mas viver a verdade. Quem ora vive a verdade. Quem tem um tempo com Jesus vive a verdade. Não só conhece, mas vive. Mas se você conhece Jesus e você não ora, você não vive a verdade. Não vive a verdade. Para viver a verdade, você tem que falar. Jesus disse, pelo menos um tempinho para orar e vigiar. Você vai orar por você, pelos seus filhos, pela sua família, pela sua igreja, pelo apóstolo, por mim, por alguém que você sonhou, por alguém que você teve uma visão, por alguém que você olhou e viu alguma coisa daquela pessoa, você vai orar. Quando você está orando, você está se aproximando da verdade, vivendo a verdade e se aproximando de Jesus. Ficando íntimo de Jesus. Quando eu oro, seja no meu quarto, seja em pé andando dentro de casa, seja de joelho, seja andando na rua e orando no pensamento, seja trabalhando e soltando a voz, Jesus, Espírito Santo, me ajuda aqui, o que é isso? É orar, independente da forma, é orar, é abrir a boca ou orar em pensamento, mas está em oração, em tempo com Deus, vivendo a verdade. Orando, dizendo, Jesus, eu errei hoje. Jesus, eu pequei hoje. Jesus, hoje era para ter feito assim. Espírito de Deus, era para ter feito assim, eu fiz errado. Em tudo se abrindo com Ele, vivendo a verdade. Quando você faz isso, o seu espírito fica forte. O seu espírito fica forte. O seu espírito fica animado. Você vai ouvir a voz de Deus com mais facilidade. Você vai entender que é Deus que está falando. Isso é orar. Mas vigiar, o que é? Automaticamente, vigiar é ficar o quê? Esperto, atento. Jesus estava no monte ali, orando, e Jesus chamou o discípulo para vigiar. Então o discípulo para estar ali, ó, vigiando. Jesus, mestre, está orando ali, estou aqui vigiando, estou aqui atento, ó. Os obreiros no culto aqui, o apóstolo está pregando, está profetizando, está jogando a unção, liberando, os obreiros estão aqui, ó, na vigilância. Se cair um, eu pego. Se cair um, abraço. Se manifestar, eu boto a mão, expulso. E aí está na vigilância, está ali. Se alguém aparecer, eu vou lá, o que é que está acontecendo? Está no quê? No sentido de atento, esperto, ó, ligado. Isso é no físico. Mas no espiritual, vigiar é orar. Vigiar é orar. Vigiar é ler as escrituras. Vigiar é ler o quê? A Bíblia. É ler a Bíblia constantemente. Se você conhece Jesus, recebeu a libertação aqui na igreja, e se você não vive a verdade, você não vai conseguir ficar liberto por muito tempo. Você precisa ler a Bíblia em casa, homem. Você precisa ler a Bíblia em casa, mulher. Vocês precisam, irmãos queridos, ler a Bíblia. Leia a verdade, leia a palavra de Deus, mesmo sem vontade. Leia de manhã, antes de sair. Leia meio-dia, na hora que for almoçar, antes ou depois. Leia à noite. Você precisa ler a Bíblia para você viver o quê? A verdade. Você precisa ter a leitura. Você é liberto aqui na igreja, mas esquece a Bíblia, esquece de orar, por causa está manifestando de novo. Tem que ter a vida ativa. A vida ativa. Tem que ter a vida o quê? Ativa. Eu estou aqui para fazer a obra, então tem que ser pau para toda obra. Se eu começo pam, aqui, ali,
tudo bem, eu vou fluir, meu ministério vai crescer, a unção vai estar em mim. Mas se eu estaciono, carro parado pega frete? Pega, não pega em movimento, né? Até eu caí dessa pegadinha aqui agora. Então, mas eu não posso parar, irmão. Na obra eu não posso parar. Que nem nós obreiros aqui. Nós temos que nos analisar, nós mesmos. Porque a Seara está aí para a gente trabalhar. Agora tem a igreja aqui, tem em Laje, tem em Jicriçá, tem em Ubaíra. Então nós temos que o quê? Tá o quê? Ativo. Se nós parar, a gasolina, vai colocar o tanque, a gasolina vai derramar toda. Vai acontecer alguma coisa, o pneu vai ficar furado e não vai querer mais sair do lugar. Não, tem que estar em movimento, irmão. Temos que estar ativo. Temos que estar vivendo a verdade. Jesus te chamou para quê? Para viver a verdade. Para ser testemunha dele. Então, seja sincero com você mesmo. Você está orando em casa, no trabalho, você está orando? Orando, eu creio que tem alguns orando. Eu creio que tem. Mesmo um pouquinho, eu sei que tem. Mas mais difícil do que orar é você parar para ler a Bíblia. É você parar para ler o quê? A Bíblia. Crente, seguidor de Jesus, pare e leia a Bíblia. Isso é vigiar. Vigiar também é se santificar. Jejuar. Se abster do mal. Evitar pecados. Evitar pecados é vigiar. Evitar pecados. Vigiar é eu me afastar daquilo que não é o centro. Quem é o centro? Jesus. Eu me afastar daquilo que é o centro, isso é vigiar. Eu não fazer aquilo que vai prejudicar a minha fé, que vai prejudicar a minha intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, isso é vigiar. Vigiar é santificar. Porque como você vai ser salvo se você não vigiar? A vigilância protege a tua salvação. A vigilância evita que você caia. Se você está andando desapercebido, ó, tem um buraco na frente, está desapercebido. Pá, num buraco. Vigiou? Não. Caiu aonde? Mas se você está em vigilância, você não ia cair aonde? No buraco. E quando você ora, você fica íntimo de Deus. Então, a situação que você tiver, seja o que for, você vai ter facilidade de orar. Você vai ter facilidade de se comunicar com quem? Com Deus. Se você lê a Bíblia, quando você for testemunhar Jesus para alguém, o Espírito de Jesus, o Espírito de quem? O Espírito de Jesus vai te lembrar de muita coisa que tu leu, e tua boca vai ter argumento, vai ter palavra, vai ter tudo, porque você está vivendo a verdade. Aí você chega na igreja hoje, aí o apóstolo Hamilton olha para você e diz assim, eu estou te observando e hoje tu vai pregar. E aí, obreiro? E agora? Se tu não estiver lendo a Bíblia, se tu não estiver orando, se tu não tiver com intimidade com o Espírito Santo, tu vai pregar o quê? Tu vai ter... Não, apóstolo, hoje não. Não, tá muito em cima da hora, foi de surpresa. Não. Mas se tu estiver lendo a Bíblia, se estiver orando, o teu espírito ativado no fogo, apóstolo, eita bênção, eita glória, vai ser hoje mesmo. Ei, meu irmão, bota a mão na minha cabeça e me abençoa. Vai ser hoje. Porque tá o quê? O homem de Deus viu que você está ativo. Mas se o homem de Deus vê que você está desligado, que você está murmurando, você está contendendo, você está frio, você não demonstra positividade. E aí? Você vai ter essa oportunidade? E de quem a culpa? É do homem de Deus? É da liderança? É de quem? Meu mesmo, não estou vivendo a verdade. Não estou ativo, estou desapercebido. Irmão, esqueça a contenda. Esqueça a murmuração. Isso não é vigiar. Isso é se matar. Vigiar, irmão. Acontece o que aconteceu. Jesus, Bíblia, Espírito Santo, palavra, oração, amor. Deixa passar o vento, irmão. Jesus estava ali para ser imprensado. O Getsemane de Jesus estava ali agora. E qual tem sido o teu Getsemane? Qual tem sido o teu Getsemane? Qual o Getsemane que você tem passado hoje?
Talvez não conseguir orar. Talvez não ler a Bíblia. Talvez não ouvir a voz de Deus. Talvez não ouvir resposta de Deus. Talvez está só reclamando, só murmurando, só falando um do outro. Como é que tu vai sair do Getsemane? Como tu vai sair da tristeza? Como tu vai sair do desânimo? Como tu vai sair da aflição? E tem mais. E tem mais. O discípulo de Jesus não vigiava e não orava. Os apóstolos não vigiavam e não oravam. Antes de Jesus morrer. Antes de Jesus morrer. Antes de Jesus pagar o preço na cruz. Antes dos apóstolos receber o Espírito de Deus. Antes dos apóstolos receber o Espírito de Jesus. Eles não oravam e não vigiavam. Conforme? Não. Não. Como é que ele vigiava? Se Jesus foi orar e quando voltou estava tudo dormindo, roncando. Por 3 vezes seguida, Jesus volta e está lá os apóstolos dormindo e roncando. Vigiava esses homens? Vigiava? Eles oravam? Eles faziam o quê? Dormia. Eu estou mentindo aqui? Eu estou inventando aqui? Não, está escrito. Eles não vigiavam e nem oravam, irmão. Antes de receber o quê? Antes de Jesus pagar o preço na cruz, eles só tinham palavras. Eles só tinham palavras, mas palavra que não se cumpria. Eles disseram, nós não vamos te abandonar, mestre. Mas na hora que Jesus foi capturado como um ladrão, porque quando Jesus estava conversando com eles ainda no Getsemane, antes de Jesus acabar de falar, vamos sair daqui, veio a multidão com pedra, com vara, a multidão, o povo com Judas, a multidão com pedra e vara, para pegar Jesus, vamos dizer assim, para lixar Jesus, queriam lixar Jesus. Você vê no jornal lixando uma pessoa na rua. Vieram com varas, com pedra, para lixar o mestre. E veio lá o traidor, Judas, com a multidão, para pegar quem? Jesus disse, eu estive com vós o tempo todo, ensinando nas praças, nas sinagogas, e vós não me prendeste? E agora vem a mim como se eu fosse um ladrão? Como se pega um ladrão, como se captura um ladrão? Vocês vêm me capturar? Faça o que tem que ser feito. E aí prenderam Jesus. Olha o que ele passou. Olha a humilhação que ele passou. Olha o aperto que ele passou. Por quem? Por quem? Por que ele passou esse aperto? Diga por mim. Diga por mim. Para que você viesse conhecer o quê? E viver o quê? Irmão, nós precisamos conhecer e viver a verdade. Eu vou ler aqui o versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está, mas a carne é fraca. Se eu não orar e não vigiar, o que vai acontecer comigo? Eu vou cair em tentação. O meu espírito, ele pode estar pronto. O meu espírito pode estar forte. Eu posso estar um gigante na fé. Você também. Eu posso estar um valente na fé. Eu posso estar orando, que nem eu expliquei aí, continuamente em casa, andando de joelho. Eu posso estar orando no espírito. Eu posso estar atento. Eu posso estar bem na fé. Atento não, perdão, que senão vai sair do nível da palavra. Eu posso estar bem na fé. Orando, expulsando demônio, curando enfermo. O nome do Senhor sendo glorificado. Porém, se eu não vigiar, não vai adiantar. Porque eu posso cair em tentação, irmão. Então é muito importante essas duas palavras no reino. Vigiar e orar. Essas duas frases é muito importante no reino, irmão. Para que nós não venhamos cair em tentação. Porque a carne, ela é o quê? O espírito está forte. Nunca mais eu saio da presença. Eu jamais abandonarei o mestre. O espírito está vivo, forte. Mas se você der uma piscada de olhos sem vigiar, a sua carne pode lhe derrubar. E você pode colocar tudo a perder. Você pode colocar o seu casamento a perder. Você pode colocar uma amizade
a perder. Uma amizade que você tanto tinha valor, você pode perder aquela amizade porque você não vigiou, falou o que não devia do irmão, da irmã, falou o que não devia da liderança, falou o que não devia do obreiro, falou o que não devia do membro. E aí você pode perder uma bela amizade porque você não vigia. Você pode perder o Espírito Santo se você entristecê-lo. Se você entristecê-lo, não vigiar e começar a dar ocasião à carne e começar a fazer a vontade da carne, e aí você vai entristecendo o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo. Pouca hora você está sem o Espírito Santo e achando que está com o Espírito Santo. Pouca hora você está sem Jesus e achando que está com Jesus. Jesus estava onde? No seu Getsemane, na sua agonia. Mas o espírito dele não foi de dormir. O espírito dele foi de manter firme, orando, vigiando. Vigiando a tal nível de espírito que ele suou sangue. Então nós temos que ter em nós o Espírito de Jesus. Em nós temos que ter o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus, ele vigia. O Espírito de Jesus, ele ora. O Espírito de Jesus entra em dimensões diferentes. E quem é o Espírito de Jesus? Quem é o Espírito de Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Que o Espírito de Jesus esteja sobre vós, sobre nós. Amados, Jesus, ele é o centro. Jesus, ele é o quê? O centro. E você precisa colocar ele como centro da tua vida. Não é a beirada, não. Não é o canto, não. É o centro. Você precisa colocar Jesus como o centro da sua vida. Em tudo que fizer, lembrar de quem? Eu estou agradando o centro? Ou estou desagradando o centro? Ele é o centro. Ó, Jesus, ele é o centro. Quem foi que passou pelo Getsemane por nós? Quem foi que foi preso como ladrão por nós? Quem foi crucificado por nós? Quem ressuscitou por nós? Sobre, debaixo dos pés de quem está todas as coisas sujeitas? Como eu recebo o Espírito Santo? Quem me dá o Espírito Santo? Eu recebo através de quem? Se eu não for, o outro Consolador não vem. Se eu não for e mandar ele vir, se eu não for e pedir para ele vir, ele não vem. Nós só recebemos o Espírito Santo através de quem? Jesus. Paulo, ele recebeu a visita de quem quando ele estava no caminho? De quem? Qual foi a luz que apareceu para ele? Quem? Jesus. E ele estava cego dentro de uma casa. Aí Jesus manda ele esperar lá. E Jesus aparece a quem agora? A um profeta chamado o quê? Ananias. Aí Jesus diz para Ananias: Ananias, vai lá. Conhece Saulo? Ananias fica se assustou. Conheço o perseguidor. Vai lá. Ele está te esperando. Ele já teve uma visão que tu vai lá e tu vai impor as mãos sobre ele e ele vai enxergar. E ele vai receber o Espírito Santo através das tuas mãos. Aí Ananias vai lá, impõe as mãos em Paulo, a visão dele se abre e Paulo recebe o Espírito Santo de quem? Quem deu o Espírito Santo a Paulo? Foi Ananias? Ananias foi só o quê? O instrumento, o canal. E através de Jesus, Paulo recebe quem? O Espírito Santo. A palavra, Novo Testamento da Bíblia, de Mateus para frente, o Evangelho, as cartas paulinas, Atos dos Apóstolos, livro histórico, as cartas de outros apóstolos, 1 Pedro, 1 João, Apocalipse,
Através de quem existe hoje? Por causa de quem? Quem trouxe essas novidades de vida? Quem trouxe? Jesus. Ele fez tudo por nós. Ele sofreu por nós. Ele ficou em agonia de morte por nós. Ele ficou em tristeza de espírito por nós. Ele padeceu por nós. Ele foi traído. E suportou tudo por nós. Ele é a verdade. E ele viveu a verdade. E nós temos que ser seus imitadores, irmão. Já que nós conhecemos a verdade, se é que conhecemos, precisamos urgentemente começarmos a viver a verdade. Na vigilância e na oração. Na vigilância e na intimidade. Na vigilância e na profundeza do espírito. Uma coisa chama o quê? A outra. Quem vai ler mais a Bíblia a partir de hoje? Quem vai ler mais a Bíblia a partir de hoje? Eu vou ler mais a Bíblia a partir de hoje. Irmão, se você não orar e você não ler a Bíblia, você não vai suportar. Você não vai permanecer firme na fé. Você não vai conseguir a libertação. Porque o processo é um só, conhecer e viver. Não é conhecer e abandonar. É conhecer e perseverar. É conhecer e insistir. É difícil? Para quem tem força de vontade, uma prática, lá na frente vai ficar bem fácil. O começo é difícil. Mas a perseverança, a continuidade, vai deixar você com facilidade de fazer essas coisas. A falta de prática é que traz dificuldade. Mas a prática em constância nos aperfeiçoa. E vamos mudar de nível. Vamos mudar de nível de fé. Vamos, como diz o ditado no meio do futebol, vamos para outro patamar. Se eu me lançar, como diz o louvor, ele é a água e eu sou a sede. Se eu sou a sede, eu tenho que beber água, irmão. A sede não pode ficar sem tomar água. Assim somos nós. Não podemos ficar sem orar. Não podemos ficar sem ler as Escrituras. Não podemos ficar sem conversar com o Espírito Santo. Sem nos relacionar com Ele. Sem buscá-lo. Irmão, tenta. Irmã, vou finalizar já. 9h25. Irmãos, vamos tentar. Vamos botar o joelhinho no chão e vamos orar. Vamos pegar a Bíbliazinha em casa e vamos ler. Começa a ler de Mateus para frente. Começa a ler de Mateus para frente. Aí você vai ver Mateus falando uma coisa. Quando você chegar em Marcos, você vai ver o mesmo versículo, Marcos falando uma outra coisa com um pouquinho diferente. Quando você chegar em Lucas, o mesmo versículo, Lucas vai estar falando, mas com um pouquinho diferente. Quando você chegar em João, o mesmo versículo, João vai estar falando, mas com uma palavra ou outra diferente. Por que isso? Você vai entender assim, a Bíblia está falando diferente, a mesma história. É porque, irmãos, são pessoas diferentes contando um fato, uma história. Um exemplo, se eu vou contar uma história, a bispa, a obreira Bia e a minha esposa Vanusa, nós quatro, vai contar uma história. Mas cada um de nós vai contar como nós vimos. Como nós vimos aquela história. A forma de eu contar vai ser diferente da bispa. A da bispa é diferente da minha esposa. A da minha esposa é diferente de Bia. E a de Bia é diferente de mim. Mas nenhum de nós está mentindo. Nenhum de nós está mentindo. É como nós vimos a história. Então agora eu vou juntar o que o Hérito falou, o que Bia falou, o que Vanusa falou, o que a bispa falou, e vou tirar uma conclusão.
Um vai estar falando mais profundo, o outro vai estar falando mais leve, e aí eu vou pegar o quê? Aquela mais profundo, juntar com a outra e vou descobrir chaves da Bíblia sobrenatural. Eu, antes de pregar essa palavra aqui hoje, de Mateus, não foi isso? 26, eu fui em Marcos, fui em Lucas e fui em João, porque os 4 livros têm essa história do Getsêmani. Só que cada um conta da forma que viu. Mas não é mentira, não é inventação, não é a verdade. Só que eu vou analisar as 4 e pegar o conteúdo para mim. Se eu não ler a Bíblia, como é que eu vou saber dessas coisas? Como é que eu vou compreender essas coisas? E nós precisamos ler a palavra, irmão. Ovelha de Jesus, ouça a voz de Jesus, ouça a voz do Espírito Santo e leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Converse com o Espírito Santo. Se relacione. Você está lendo a Bíblia? Está lendo a Bíblia? Espírito Santo, eu não entendi isso aqui não. Me diz aí o que é isso, me revela. Aí você fica ali, para. Agora vem um pensamento na sua mente. Aí você leu de novo e encaixou. Que pensamento foi aquele ali? O Espírito Santo te revelando aquele versículo. Mas eu estou lendo a Bíblia e não estou entendendo. Pega um dicionário. Está lá com suficiência. Que palavra é essa? O Espírito Santo me disse que palavra é essa. O Espírito Santo não te disse. Pega um dicionário. Pega um dicionário. Ou o celular mesmo, tem um dicionário no celular. Pesquisa no Google lá o que significa consuficiência. É pecado da carne. É ira, é ódio, é prostituição. Aí você vai o quê? Aprender. Mas se você não pratica, irmão, se você não lê a Bíblia, não pega um dicionário, bota ali, não tira uma dúvida, como é que você vai aprender? Sabe o que vai acontecer? Você vai enfadar o apóstolo. Você vai enfadar o pastor. Trazendo aqui do teu jeito, trazendo a murmuração do teu jeito. Se você lesse a Bíblia, você ia entender. Aí quando você chegar em Mateus 5 até o 7, vai estar lá lapada para você, e para mim, lapada, o sermão da montanha. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas me serão acrescentadas. Olha, eu não estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar, não. Eu estou buscando as outras coisas. Está errada, a ordem está errada. Eu tenho que buscar Jesus primeiro, eu tenho que orar, tenho que vigiar, tenho que amar, e Ele vai me acrescentar as outras coisas. Eu estou procurando a minha casa própria, a minha moto, mas eu não estou procurando Jesus, como lendo a Bíblia e orando. Aí você vai mudar. Quando chega um pouquinho para frente, vai dizer, bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurados que choram, porque amanhã sorrirão. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados humildes, pois dele é o reino dos céus. E assim vai. Olha, se eu for humilde, se eu chorar da presença, amanhã eu vou sorrir. Se eu me humilhar, depois eu vou ser exaltado diante de Deus. Se eu me exaltar, eu vou ser abatido. Aí você vai aprendendo. Chega um pouquinho à frente e vai dizer assim, Não odeie vossos inimigos, mas amai vossos inimigos. Orai pelos vossos inimigos. Fazei o bem a quem te faz o mal. Olha o que a palavra está ensinando. Aí você vai só o quê? Aprender. Mas se você não aprender, você vai vir aqui, Ô pastor, como é isso? Ô pastor, como é aquilo? Você vai cansar o pastor e você não vai aprender. Você não lê a Bíblia. Você não fala com o Espírito Santo. Você não conversa com o Espírito Santo. Você conversa com um amigo, com outra amiga, com um vizinho, com um colega de trabalho. Conta seus problemas, tudo, sua dificuldade, tudo. Mas para o Espírito Santo tu não conta. Para Jesus tu não conta. Aí tu está carregando o espírito do mundo. Confusão. Murmuração. Quem murmura, quem procura confusão, quem procura problema, está carregando o espírito do mundo. Mas nós não. Nós estamos carregando o Espírito de Jesus. O Espírito que aprende e o Espírito que ensina. O Espírito que reparte, o Espírito que divide, o Espírito que ora, o Espírito que geme, o Espírito que chora, o Espírito que tem desejo de buscar a Deus, que tem sede. Tenha sede, querido. Tenha sede, tenha desejo de ter em você o Espírito de Jesus, para você passar pelo
Getsemane. Porque o Getsemane é o lugar de imprensar. Todos nós passamos. Jesus passou, nós não vamos passar, não é? Todos nós vamos enfrentar um Getsemane. Todos nós vamos enfrentar uma prensa. E como passar pela prensa, que é roxo, ó. Prova. Prova. Te amassando na prensa. Ó, as catracas. E você passando ali, sendo moído, ó. Para sair o azeite puro. A impureza sair, ó. E o azeite puro. O azeite puro. As nossas impurezas, irmão, tem que sair de nós. Vigiando e orando. E passando pela prova, dando glória. Jesus disse: Pai, finalizar. Ó, no versículo 56, parte B. Está escrito assim, ó. Então, todos os discípulos o abandonaram e no versículo 26, 35, diz assim, ó. 26, 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o quê? Foi só Pedro que disse que não negava Jesus? Todos os discípulos. Se é necessário que a gente morra por ti, Jesus, nós morreremos. E aí? Quem é o discípulo hoje que pode dizer isso aqui? Hã? Se for necessário morrer por ti, Jesus, pela tua palavra, pelas tuas ovelhas, pelo teu Espírito Santo, morreremos. Aí nós diz isso hoje. Aí amanhã, Jesus te manda ir lá para... Me diz aí um lugar perigoso, tem muito tiro. Afeganistão. Aí amanhã, Jesus te manda ir para o Afeganistão, lá para o lugar da guerra. Meu filho, eu vou te enviar para o Afeganistão para você pregar minha palavra lá. Mas só que lá está em guerra. É tiro para todo lado. Aí você diz: não vou não. Não, está em guerra lá, está tendo muito tiro, não vou não. Poxa, mas tu não disse que nunca ia abandonar Jesus? Que estava pronto? E aí agora? Não. Amanhã, porventura, o pastor Gilvando não vai poder estar lá na igreja de Laje e vai contar com um obreiro aqui para ir lá fazer o culto. Só que ficou sabendo que lá está tendo um tiroteio grande. E aí agora, o obreiro que foi designado para ir para lá, o pastor não vai poder estar lá, o apóstolo não vai poder estar lá, eu vou poder estar lá. Foi designado um obreiro para estar lá. E aí, obreiro, você vai? E se tiver um tiroteio na estrada? E aí? E se você morrer? Então, você está pronto para dizer isso? Mestre, eu nunca te abandonarei? Pedro, o discípulo, falou isso. Mas quando o povo chegou com pedra e vara e pegaram Jesus e carregaram Jesus, em versículo 56, parte B. Então todos os discípulos abandonaram e fugiram. Porque eles ainda, irmãos, não tinham o Espírito de quem? Eles só vieram ter o Espírito de Jesus depois que Jesus ressuscita. E hoje, para nós dizer essa palavra, nós precisamos ter a certeza que o Espírito dele está em nós. Porque quem garante é o Espírito, não somos nós. Aí você tem que ter a confiança no Espírito de Deus. Você tem que ter a confiança no Espírito de Jesus. Porque se o Espírito disse: bispa, vai, você vai entender e ter a testificação que foi ele que disse, e você vai ir. A senhora vai ir. Se o Espírito dizer: irmã Rose, é a senhora vai ter que ir. Irmão Fernando, é o senhor. O senhor vai ter que ir. Não está disposto? Não está disposto a fazer a obra de Deus?
Se está na posição de fazer a obra de Deus, uma hora ou outra, o Espírito Santo vai chamar vocês. E aí? Diácono Júnior, obreira Alana, obreira Bia, Leninha, Tirlene, Valdete, Adriele, você aí embaixo. E aí? A hora que o Espírito Santo te dá um sonho de noite, para tu ir numa missão, chega aqui na igreja, o apóstolo diz assim, ei, tem uma missão para tu aí. O Espírito Santo já te confirmou e agora o homem de Deus confirma. Você vai ou não vai? Você sabia uma coisa que aconteceu comigo? Estou encerrando, sério. Uma coisa que aconteceu comigo? Eu contei para o pastor Gilvandro e eu não entendi a interpretação. Ele entendeu, só que ele achou que eu tinha entendido a interpretação. Só que eu não tinha entendido a interpretação e ele sabia a interpretação certinha, só que ele não falou, porque ele achou que eu tinha entendido aquele sonho que eu tive. Neste lugar aqui, ó, antes daqui ser igreja, antes de eu ser consagrado ao apóstolo, eu sonhei, contar esse testemunho e encerro. E eu vim lembrar há pouco tempo que foi aqui nesse lugar. Eu sonhei que tinha uma igreja aí na frente. Vamos dizer, uma igreja que tem ali na frente. E aqui dentro tinha um bocado de apóstolos, dentro desse lugar aqui. Tinha um bocado de apóstolos. Apóstolo A, B, C. Alguns eu conheço. E o apóstolo Amito estava aqui. E eu ia chegando. E veio chegando neste lugar uma pessoa enferma. E tinha um bocado de apóstolo para orar por essa pessoa. Só que eu não era apóstolo. Mas eu estava no meio dos apóstolos. E aí os apóstolos apontaram para mim e disseram assim, ó, é você que vai ungir com óleo e você que vai orar. Aí eu pensei, tanto apóstolo aqui nesse lugar mesmo. E eu vou orar? Aí eu obedeci. Peguei o óleo, fui, orei a pessoa e a pessoa ficou curada. Aí, lá em Laje, eu contando para Gilvando essa visão, só contei para ele. Aí ele entendeu, só que eu não entendi. Aí depois, eu conversando com ele, eu disse, por que o Senhor não me explicou, não me disse? Sabe qual é a interpretação? O Senhor ia ser apóstolo. Que eu ia ser consagrado a apóstolo. Eu não consegui interpretar tão fácil. Eu quebrei a cabeça, não consegui interpretar. Assim que eu contei para Gilvando, ele interpretou na hora, mas não me disse. Porque também não era permitido ele me dizer. Aí passa uns tempos, eu sou consagrado a apóstolo. Eu sou consagrado a apóstolo. E ainda nem... Aí vai eu conversar com o pastor Gilvando. Pastor Gilvando, eu não entendi aquela visão. Que eu estava no meio dos apóstolos. Tanto apóstolo e eu fui orar. Aí ele disse, o senhor não entendeu? Eu entendi na hora, Wellington. Era que tu ia ser consagrado a apóstolo. Aí que eu vim entender a visão. Entendeu? Então quem faz isso é quem? É Deus. Então, se essa unção é para mim, é porque Deus conta comigo para alguma coisa. E Deus conta com você. Deus conta com você. Por isso, vigiai e orai. Buscai, se ainda não tem, buscai o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, que Ele te dá. Ele te dá o Espírito dele. Amém? Quem compreende a palavra de Deus? Diga assim, Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra que o Senhor me deu esse entendimento. Eu não quero apenas te conhecer, mas eu quero viver o Senhor em mim. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Amados, amanhã, segunda-feira, estaremos ali em Laje. Amém? Pastor Gilvando me convidou para estar levando uma palavra de Deus lá em Laje. Vai ter um louvorzão lá também amanhã. Quando o apóstolo estava tocando aqui, ó, com os dedos só tanto, e a Alana lá, eu só lembrei desse louvorzão de Laje. Já pensou o apóstolo lá em Laje também com e a galera toda lá, o povo lá. Esse espírito estava aqui?
Rapaz, Gilvando, prepara o dia do louvorzão lá e chama o apóstolo para ir lá animar o povo. Amém, amados? Irmão, essa palavra que Deus colocou no meu coração e fica no coração de vós. E vamos dançar mais, viu, irmão? Quando o apóstolo chegar aqui, eu gostei, eu chego a suei ali. Vamos dançar mais. O espaço também estava maravilhoso. Assim eu agradeço essa rica oportunidade de hoje, em nome de Jesus.